Oi, pessoal. Nesse momento estou aqui para poder falar de um tema que é muito complicado, muitíssimo complicado, porque as pessoas é que complica a palavra de Deus. Não fala, não pratica do modo que Jesus ele nos ensina, né? Eu quero falar a respeito do tema casamento e segundo casamento. Primeiro casamento e segundo casamento diante de um divórcio, diante de uma separação. Eu tenho visto muitas pessoas aí falando o que quer e até mentindo com o nome do Senhor Jesus, dizendo que uma pessoa separada, uma pessoa divorciada, ela está livre para um novo relacionamento, e isso é mentira. E eu vou provar para você na luz da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Eu vou provar na luz da palavra de Deus que isso é mentira. Que uma vez casada, você está casado até a morte. A ruptura de uma só carne só se dá com a morte. Porque casamento é uma aliança de carne e sangue. Eu perguntei muito a Deus a respeito desse assunto. Fiz essa pergunta para ele: Deus, por que é que uma pessoa só está livre após a morte de um ou do outro para obter um novo relacionamento? E Deus ele não deixou a minha pergunta em vão. Ele não deixou passar a minha pergunta e ele respondeu da seguinte maneira, da seguinte forma. Ele me levou em Gênesis, né, e me mostrou como ele fez o homem e como ele fez a mulher. Retirou ele Adão do pó, fez um boneco e soprou nas narinas o fôlego de vida. E depois ele disse: não é bom que o homem fique só. E aí colocou Adão para adormecer e tirou dos ossos e da carne de Adão para poder fazer Eva. Aí eu pergunto a você, por que Deus ele não fez Eva do mesmo modo que fez Adão? Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele não fez Eva do mesmo modo? Glória a Deus. É a presença do Senhor que vem quando eu estou falando. Porque tudo isso eu estou falando porque Ele me ensinou assim, dessa maneira. Aleluia, glória a Deus. Então, Ele fez a Eva retirando dos ossos e da carne de Adão. Aquilo ali Deus estava fazendo um casamento. É por isso que eu falo que casamento é uma aliança de carne e também de sangue. Se junta a carne e se junta o sangue das duas pessoas e uma vira uma só carne. Então todos os seres humanos que casam, Deus me ensinou. É por esse ato, meu filho, que eu fiz
é que todos os seres humanos, quando se casam, eles se formam uma só carne. E é por esse motivo que eu também falei que uma só carne o homem não pode separar, porque eles estão ligados até a morte. Uma vez casados, se consumir o ato sexual, o sangue deles se mistura, a carne deles se mistura uma com a outra, e eles viram uma só pessoa. E o homem não pode separar, porque o homem não pode, meu filho, separar aquilo que eu faço, aquilo que eu uno, e eu uni desde o princípio, entre Adão e Eva. E vocês, seres humanos, são descendentes de Adão e Eva. O pecado que vocês que veio sobre vocês hoje, veio através de Adão e Eva. A ligação de uma só carne, em quem eu fiz, eles também vêm sobre vocês. Quando você se casa, vocês viram uma só pessoa. Portanto, não separe o homem aquilo que eu ajuntei, porque ninguém pode desfazer aquilo que eu faço. Então, esse é o grande mistério. Aí a gente agora, nesse momento, vai lá para Mateus. É em Mateus que muitos pastores caem, é em Mateus que muitos pastores ensinam as pessoas a cair também no pecado. E muitas dessas pessoas, por ir nos ensinamentos errados dos pastores, já morreram e já estão com suas almas no inferno, porque foram em adultério, foram no pecado do adultério, para lá. Então, vamos lá para Mateus. Aí, a palavra diz que os fariseus vêm até Jesus e faz uma pergunta tremenda, né? Faz uma pergunta tremenda. Eu falo assim o seguinte, na luz de Jesus, eu falo o seguinte, que Deus, quando Ele quer ensinar a gente, Ele usa alguém ou alguma coisa, né? E eu digo que a pergunta em que os fariseus, aleluias, a pergunta que os fariseus fez para Jesus já foi uma pergunta, já que Jesus colocou na mente deles, porque Jesus é aquele que sabe do futuro, sabe do passado, sabe de todas as coisas. Então, Jesus ele queria ensinar para nós, deixar escrito para nós a verdade do que ele pensa a respeito do casamento. Se não fosse essa a pergunta dos fariseus, talvez a gente não ia entender a respeito desse assunto. Então, creia junto comigo que essa pergunta o próprio Deus colocou no coração desses homens para poder fazer para Jesus, para que Jesus ensinasse a esse respeito, para ficar para nós esses mandamentos, para ficar para nós o que Jesus pensa a respeito desse assunto. Né? Então vamos lá. Vieram os fariseus até Jesus e perguntam: Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Quero lembrar para vocês que repúdio é a mesma coisa de divórcio. Repúdio é deixar. Repúdio é você não querer mais aquela pessoa. Divórcio é a mesma coisa. Você não quer mais aquela pessoa. Só que o divórcio deixa documentado, né? Mas o que vale é a palavra. Quando você não quer, não tem documento certo que vai dizer para você o que você deve fazer ou não. Você já repudiou, não quer mesmo e acabou. Então, repúdio é o mesmo que divórcio, né? Para alguém que não entende a respeito disso. Então, vieram os fariseus até Jesus e perguntam: Jesus, é lícito ao homem repudiar a tua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus diz: você não tem visto, você não tem lido que o Criador fez homem e fez mulher. E disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Quando Jesus diz: não separe
o homem aquilo que Deus uniu. É aí que muitos cristãos já estão pecando quando ele entra em uma sala de um cartório pedindo para o juiz separar ele, porque eles estão desfazendo do que Jesus falou. Olha só o que Jesus fala. O quanto é forte, vocês não têm se ligado nisso, quando Jesus diz assim: não separe o homem aquilo que eu uni. Aí você, quando quer separar, vai no cartório, né? Pedir a quem? Pedir a quem? Pedir a um homem para poder separar você. E Jesus está dizendo: não separe. Eu estou falando que o homem não pode separar vocês e vocês vão até o cartório, né? Duvidando da minha palavra, vocês vão até um cartório pedir para que o homem te dê carta de divórcio e separe vocês. Quando eu estou dizendo que o homem não pode desfazer aquilo que eu uni. Então, esse é o primeiro pecado que muitos cristãos e até não cristão ou católico já comete. É de duvidar da palavra do Todo-Poderoso quando ele diz: não separe o homem aquilo que eu ajuntei. Quando você vai lá no cartório, você está desfazendo da palavra de Deus. Está desconfiando da palavra de Deus, né? Então, Jesus falou: não separe o homem aquilo que eu ajuntei, aquilo que eu uni, desde lá de Gênesis, que eu fiz Adão e Eva ser uma só carne. O homem não pode separar. Então, vamos lá. Aí, os discípulos falam para Jesus: então, por que foi que Moisés deu carta de divórcio e mandou repudiar as suas mulheres? Aí Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. É mais um assunto que eu falo para vocês: dureza no coração. Todos aqueles que têm dureza no coração passam por cima dos mandamentos de Jesus, né? Quando você vai lá no cartório, você procurar divórcio, quando Jesus disse para você que o homem não pode separar um casamento, e você vai pedir carta de divórcio, e você está duvidando da palavra de Deus porque você tem um coração duro. Você não quer entender a palavra de Jesus. Você não quer entender dos preceitos de Deus. Você não quer entender dos mandamentos do Senhor. Você também não está pensando na outra pessoa, né? Aquela que está casada com você vai sofrer, vai ficar sem comer, vai ficar em depressão. Muitas tiram até as suas próprias vidas porque não aguenta ficar sem a outra metade em que formava com ela uma só carne. Aleluias, né? Então, Jesus falou que foi por causa da dureza do coração do homem, né? É que Moisés vos permitiu a carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. E Deus não é aquele que muda. Deus não é aquele que coloca mandamento e depois diz: não, tira, por causa do homem, não. Deus não vai mudar os mandamentos dele por causa de ninguém. Nem por causa de mim, nem por causa de você, nem por causa de ninguém. Os mandamentos de Jesus continuam: não separe o homem aquilo que eu ajuntei, né? Aí Jesus diz: vocês diz que Moisés deu carta de divórcio, mas eu, porém, vos afirmo a vocês, eu, porém, vos digo: aquele que repudiar a sua esposa, aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e se casar com outra, já está em adultério. E quem casar com a repudiada, olha muito bem, quem casar com a repudiada também fica em adultério. Quando Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, aquele que se casar com outra mulher já está em adultério. E quem
casar com a mulher que ficou sozinha, também fica em adultério. Quando ele fala isso, é porque os dois eram uma só carne. E mesmo eles separados, eles continuarão sendo uma só carne. Mesmo que o outro pecou, mesmo que o outro adulterou, continua sendo uma só carne. Porque adultério não rompe a ligação de uma só carne. É só a morte que rompe. Por isso que Romanos 7, 2 e 3 fala a respeito disso. Que a mulher está ligada ao homem enquanto o homem viver. Né? Então, Jesus ele falou que a separação vem por causa do coração duro, né? Aí, o que acontece? A respeito de relação sexual ilícita, que muitos pastores dizem aí, que, se a tua mulher, ela te traiu, você pode pegar uma outra pessoa, porque você está livre, porque ela te traiu. E Jesus fala, né, de relações sexual ilícita. Só que essa relação sexual ilícita, Jesus não está falando de um casamento que é constituído por duas pessoas em que ela era solteira, se noivaram e se casaram. Jesus está falando que a relação sexual ilícita que tem que acabar e realmente você está livre é quando você é uma pessoa solteira, pega uma pessoa que já foi divorciada, já foi casada, já foi de outro homem, já teve a ligação de uma só carne com outro homem e você se casou com ela. Aí Jesus está dizendo para você, você está em relação sexual ilícita, você está em prostituição, porque você está possuindo a mulher que não é tua, a mulher que já se fez uma só carne com outro homem. Então você está em relação sexual ilícita. Então você deve largar para poder você ficar livre. Porque você era solteiro, mas essa pessoa que você está pegando, ela já teve marido. Ela se uniu com outro homem e se fez uma só carne. Portanto, mesmo elas separada do teu marido, ela continua ainda sendo uma só carne com aquele marido. Porque eu falei que quando um homem e a mulher se unem, ela vira uma só carne. Portanto, mesmo separada, essa mulher ainda continua sendo uma só carne com o primeiro marido dela. Então, é essa relação sexual ilícita que Jesus fala que tem que realmente acabar, né? Tem que acabar, mas não é a relação entre marido e mulher, sendo que os dois eram solteiros, se casaram. Por isso que Jesus disse que quando não há relação sexual ilícita, quando você está morando com uma pessoa que você pegou ela solteira, se você largar essa mulher e casar com outra mulher, você fica em adultério. E essa mulher que ainda continua sendo a tua carne, que é a separada, se ela também pegar um outro homem, ela também fica em adultério. É por esse motivo que Jesus disse isso. Está bem explicado. Está bem explicado, né? Aí, Jesus vai para casa. Quando explica isso para os fariseus, Jesus vai para casa e os discípulos de Jesus estavam ouvindo a respeito disso e fala com Jesus. Jesus, é daquela maneira que o Senhor estava explicando? Aí Jesus diz, meu filho, é sim, aquele que se separar da sua mulher e casar com outra, já está em adultério. E quem casar com a repudiada, com a mulher que ficou só, também fica em adultério. Aí os discípulos falam para Jesus, se é essa a condição do homem, então não convém casar. Jesus, se é essa a condição do homem, não convém casar. Aí vocês procurem entender por que foi que os discípulos falou com Jesus que não convinha casar se era essa, né, a condição do homem. Por que foi que o discípulo falou? Boa coisa ele não entendeu. Porque ele entendeu assim, olha,
eu vou estar com a minha esposa, casados, formei com ela uma só carne. Aí, por algum motivo, eu quero me separar dela. Aí, se eu pegar uma outra mulher, Jesus fala que eu estou em adultério. Mesmo a mulher me traindo, se eu largar, Jesus diz, se eu contrair um novo relacionamento, que eu estou em adultério. E quem casar com a minha mulher também que eu deixei, também fica em adultério. Aí ele diz para Jesus, se é essa a condição do homem, Jesus, então não convém casar, eu não quero casar, né? Porque eu preferiria casar com a mulher e quando eu quisesse largar, eu largasse, pegava outra e estava tudo tranquilo. E isso viraria uma bagunça. É por isso que tem as leis de Deus a respeito do casamento. O ensinamento de Deus, os mandamentos de Deus a respeito do casamento, né? Aí Jesus vai falar uma coisa muito interessante quando ele diz se é essa a condição do homem relativamente, então não convém casar. Aí Jesus dá uma resposta, e essa resposta aqui, eu vou falar a resposta que Jesus deu, eu queria que todos os pastores, né, que ensina a respeito do segundo casamento, eles pegassem. Olha só o que aqui Jesus fala, muito importante. Olha só a resposta que Jesus disse para eles, para os discípulos que falou que não convinha casar, se é dessa maneira. Aí Jesus disse, nem todos vai entender esse meu conceito. Somente aquele a quem é dado, somente aquele que realmente nasceram de mim para entender isso. O meu conceito só vai para esses que querem o reino dos céus. Meu conceito só vai para esses. Porque há eunuco que já nasceram eunuco. Há eunuco que os homens fizeram eles de eunuco. O que é eunuco? O homem que nasce sem as partes genitais, né? Há eunuco que já nasceram eunuco. Há eunuco que os homens fizeram eles de eunuco, porque naquela época os homens castravam alguns homens e colocavam para tomar conta das suas esposas tomando banho. Para eles não mexer com as suas esposas, eles castravam, os reis castravam esses homens. Então, Jesus disse, há eunuco que já nasceram eunuco. Há eunuco que foi os homens que fizeram eles de eunuco. E há eunuco que se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Agora eu pergunto para vocês, quem são esses eunucos que se faz eunuco por causa do reino de Deus? Para não perder o reino de Deus. Me diga aí, pastores. Sabidão entre aspas. Me diga aí, quem são esses eunucos que Jesus está falando? Porque Jesus falou, aquele que se separar da sua esposa e contrair um segundo casamento já está em adultério. E quem casar com a mulher repudiada também fica em adultério. Por que ele falou isso? Porque eles são uma só carne. Eles são uma só carne. Então, os eunucos, né? Os eunucos, que se faz eunuco por causa do reino de Deus, para não perder o reino de Deus, são aqueles que suas esposas largam eles. Não importa para Jesus o motivo, largou eles. E agora ele sabe que se ele casar com outra, ele vai estar em adultério e vai perder o reino de Deus. Então ele se faz o quê? Ele se faz o quê, pastor? Ele se faz de eunuco. Ele não tem relação sexual com mulher alguma no mundo. Ou então ele volta novamente, se reconcilia com a esposa. Né? É o que Paulo falou. Quando Paulo diz, é o Senhor que está ordenando aos casados que não se separem, mas porém se vier se separar por causa do coração duro, né, de não querer perdoar um ou outro, se vocês vierem se separar por causa desse coração duro de vocês, não se case novamente. Então, se reconcilie
com a tua mulher ou se reconcilie com o teu marido, mas não se case novamente. Por isso que Paulo fala isso. Viu? Então, é para você aprender, pastor, que eunuco, os homens se fazem de eunuco, ou as mulheres que são separadas se fazem de eunuco, justamente por causa do reino de Deus, né? Mas a carne fala mais forte, né? Você não pode ficar sem fazer sexo, você não pode ficar sem beijar, você não pode ficar sem abraçar. Aí sai por aí dizendo que Jesus permitiu um novo casamento quando o outro adultera. Adultério é cativo de perdão. Adultério é cativo de fazer o que Jesus fez quando levaram aquela mulher até ele, querendo apredejar, querendo matar. Ah, ela foi pega de adultério, mestre. A lei de Moisés diz que tem que matar. Só que não é a lei de Moisés que funciona, não. É a lei de Jesus que funciona. Aí Jesus diz, Jesus ele desfaz, ele sai dos ensinamentos de um homem. Ele sai dos ensinamentos, desconstrói os ensinamentos de um homem, que foi Moisés. Moisés falou o que para vocês? Ele disse que qualquer mulher que fosse pega em adultério tinha que morrer, tinha que ser apedrejada na cidade. Só que Jesus disse para ele, Moisés falou assim, não foi? Mas quem manda no universo sou eu. E eu falo para vocês, aqueles que não tiverem pecado, nenhum pecado, atire aí a primeira pedra nessa mulher. Quando Jesus falou isso, Jesus fez eles entrar na própria consciência dele e entender que eles poderiam não ter o pecado do adultério, mas eles tinham um outro pecado que tiraria ele também do reino de Deus. E aí cada um deles foram embora. E Jesus fala para a mulher, todos eles foram embora, mulher. Não te condenaram mais. E eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais significa o quê? Que se aquela mulher que recebeu o perdão de Jesus volta novamente para aquele homem em que ela estava sendo adúltera, ela voltaria a estar em pecado. Eu estou falando isso que é para você que está no segundo casamento, que está em pecado, não falar, mas eu estou no segundo casamento, já tenho filho e já tenho família, então só eu pedir perdão para Jesus, Jesus vai me perdoar. Só que Jesus está falando bem claro para você. Você tem que abandonar o pecado. Aquilo que te faz pecar, aquilo que te faz ser adúltero, você tem que largar para poder alcançar o perdão e a misericórdia. Né? Então, não se pede perdão e continua no pecado. Não se pede perdão e continua naquilo que te faz pecar. Né? Então, é isso que eu estou falando para vocês e estou afirmando diante de Deus, que é desse jeito. Casamento é uma união de carne e de sangue. Só a morte pode separar, porque vocês são uma só carne. O homem não tem nem o direito, nem poder para desfazer aquilo que Deus faz. Quem é que tem poder para desfazer aquilo que Deus faz? Não é por causa da tua dor, não é por causa da tua solidão que você ficou só, né? Não é por causa que você ficou sem beijo, ficou sem abraço, ficou sem sexo depois que o teu marido largou ou depois que tua mulher largou, né? Não é por causa de tudo isso, não é por causa do teu sofrimento que Jesus vai mudar os mandamentos dele. É só isso que eu quero te falar. Porque muitos estão pecando baseado nisso aí. Deus me perdoa, Deus não me quer sozinho, Deus não me quer sozinha. Deus não quer você, é no pecado. Viu? Mesmo sofrendo, você sendo fiel a Deus, Deus te quer. Mas Ele não te quer no pecado, sendo feliz. Sendo feliz e no pecado, para depois perder a vida, perder a alma. Então, coloque isso na tua cabeça.
né? Em nome do Senhor Jesus, esse foi os ensinamentos que Deus colocou dentro da minha mente, dentro do meu coração, para vocês, né? Existe dois tipos de adultério. Deus também colocou isso no meu coração. Existe dois tipos de adultério e dois tipos também como é que diz, meu Deus? De divórcio. Existe o homem que se divorcia de Deus, que vai para o mundo. O que é que acontece com ele quando ele se divorcia de Deus? Que vai para o mundo? Fica lá no mundo fazendo as coisas erradas, escolheu o mundo e largou Jesus. Esse divórcio leva a ele, sabe o quê? A perder a alma, se eles morrerem naquelas condições de estar no mundo. Porque Jesus é o nosso marido. Nós somos a noiva de Jesus e Jesus é o nosso marido. Quando a gente se divorcia dele, a gente vai para o mundo. Se lá a gente morrer no mundo, fazendo as coisas do mundo, a gente perde o nosso marido, que é Jesus. E perde a nossa alma. E esse divórcio leva a pessoa a perder a alma. E o outro divórcio, o divórcio que é dos seres humanos, marido com mulher ou mulher com marido, também leva a perder a salvação. Porque aquele que se separa da sua esposa não vai conseguir ser um eunuco, que nem Jesus falou, né? Não vai conseguir ser um eunuco, vai pegar uma outra pessoa e vai ficar em quê? Em adultério. Vai ficar em adultério. É por isso que Jesus diz que aquele, para poder estar no reino dele, só se fazer eunuco. Para estar no reino dele, só se eles se fazerem de eunuco, ficar só e não se relacionar com ninguém. Ou se reconciliar com a tua mulher novamente ou com teu marido novamente. Jesus não dá outra possibilidade para vocês, né? Melhor sofrer e honrar os mandamentos dele do que você ter um novo casamento, ser feliz aqui na terra e depois perder a alma. Vocês escolhem. Em nome de Jesus, essa é a palavra. Ficou longo, ficou grande, mas era para todos entender, né? Só não entende quem não quer. Só não entende quem gosta de agradar a carne. E todos aqueles que agradam a carne são inimigos de Deus. Em nome de Jesus.